Chegamos com mais um podcast Carneiro e Mafuz aqui no YouTube do 12 Esportes. Eu sou o Fernando Rudnick e já estou com a nossa dupla dinâmica Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Um programa hoje recheado de assuntos para a gente comentar, tem muita coisa mesmo, mas antes fica aquele recado para você que está nos assistindo aí no YouTube do 12 Esportes. Se você não é inscrito, se inscreva, é de graça, nos ajuda muito. Claro, deixe a sua curtida e compartilhe sempre os podcasts aqui do Carneiro e Mafuz. Vamos lá, pessoal. Hoje é segunda-feira, dia 19 de maio, tem jogo do Curitiba. Curitiba vai receber o América de Minas Gerais no Couto Pereira. Uma partida importantíssima para o Coxa, já que vem de 2 derrotas. Precisa vencer para se aproximar novamente aí do grupo do G4 da Série B. Então, como o Coxa joga hoje, o programa está sendo gravado pela manhã, vamos começar a falar sobre o Atlético, que no final de semana, no sábado, fez mais um papelão. Primeiro, o ônibus que levaria a equipe estragou antes, né, de pegar os jogadores no hotel para o estádio Oba lá em Goiânia. Os jogadores tiveram que ir de táxi e acho que não precisava nem ter ido, né, Carneiro, para fazer a partida que fizeram. O Atlético jogou novamente muito mal, perdeu do Vila Nova e a situação está cada vez mais feia na Série B, né? O que me impressiona é o fato de que a gente canta a jogada com larga antecedência, como fizemos no ano passado, em relação ao elenco mal formado, a insanidade de trocar 5 vezes de treinador. E nesse ano não está sendo diferente. Já com o Barbieri patinando, nós apontávamos que o elenco do Atlético é medíocre, tecnicamente, e que nenhum treinador fará milagre. Mas a diretoria do Atlético, além de incapaz, é omissa. E esperou o Barbieri, que deveria ter sido mandado embora na goleada para o Maringá, pelo Campeonato Paranaense, inaceitável perder de 3-0 dentro da Arena da Baixada. Aí segurou até o início da Série B e deu no que deu. Aí tomou de 4-1 do tal do Botafogo. E o Barbieri disse que tinha sido circunstancial aquela derrota, né? Muito circunstancial. Foi uma circuncisão. Aí o que aconteceu? O Operário meteu 3-0 no Botafogo de Ribeirão Preto. O mesmo que massacrou o Atlético. E agora o Atlético fez, como você destacou, essa péssima apresentação perante o Vila Nova, um time inferior historicamente a tudo que o Furacão representa. Mas o Atlético vai tão mal, tem jogadores tão sem compromisso, a ausência de comando de diretor de futebol. Não adianta o presidente viajar e aparecer lá, não vai resolver. Se não tiver quem entenda de futebol, quem chame o treinador, quem chame os jogadores, mas não esses, jogadores que precisam ser contratados. E vou antecipar mais uma. Se o Atlético não aproveitar a próxima janela e contratar de 4 a 5 reforços, ala direito, primeiro volante, meia armador e atacante, o Atlético não sobe e vai ficar no rebolo para não cair. Mas só falta isso. E aí, Mafuz, você viu o jogo, o que... Eu vi o jogo, mas nós estamos enxugando o gelo. O Carneiro... em especial, eventualmente, nós estamos há tempo tocando nessa tecla. Então, nós temos que enxugar gelo. O argumento para a derrota do Atlético sempre é a falta de qualidade, a falta do time, a falta de direção, a falta de comando. Agora, o problema maior não é esse. O problema maior é a inércia do clube. O clube, como instituição, está totalmente inerte. Engraçado que o Petralha foi para lá querendo sair da inércia e continuou na inércia, né? Foi pior, né? A figura dele que apareceu na televisão trouxe um impacto triste, porque ele, para boa parte da torcida, ainda representa ou representava uma esperança de reação, como reagiu em outras vezes,
Mas agora ele está mostrando um homem triste, sem reflexos, emocionalmente caído. Você acha, Mafuz, que ele está com dificuldade em saber como agir nesse momento? Não está sabendo. Ele sozinho no futebol, ele nunca agiu. Ele nunca resolveu nada. Ou tinha diretores atleticanos com ele, ou tinha profissionais com ele, como o Antônio Lopes, depois como o Paulo Autori. Profissionais com gabarito, né? Claro, aquela fase que o presidente era o Salim, presidente Salim, o Paulo Autori tinha criado toda aquela estrutura dentro do futebol do Atlético e aquele período, o que aconteceu? O Atlético ganhou uma Sul-Americana, a Copa do Brasil e a outra Sul-Americana e foi competitivo. E chegou na final da Libertadores. Depois que o Petralha assumiu o comando do futebol, em 2023, era ele, porque ninguém ia gastar 100 milhões dentro do Atlético. Não adianta culpar o Marsolar. Esse também não serve para nada, mas não adianta culpar. Ninguém ia gastar 100 milhões, 110 milhões, sem passar pelo Petralha. Entendeu? Agora, o que me surpreende é a inércia operacional do Departamento de Futebol do Atlético, porque nos 2 gols do Vila Nova, que se viu foram a repetição de erros do miolo de zaga do Atlético, coisa que nós já vimos denunciando lá atrás, né? No tempo aquele que fez o pênalti, da final, Paulo Henrique, é isso? Paulo Henrique, está no Bragantino. Pedro Henrique. Eu falava que aquele Pedro Henrique não tinha o nível técnico para ser companheiro do Thiago Nunes. Então, Thiago Heleno. Thiago Nunes, um ótimo treinador. O Atlético, eu estou falando de coisas de 2023. O ano passado, 2024, a zaga foi a lambança que nós vimos. Exatamente. Os Kaique da vida, e o Thiago Heleno mal, veterano, etc. E agora a repetição. Então eles contrataram Léo, Abraão e não sei quem mais. E o que é o primeiro gol? O jogador do Vila Nova sobe sozinho, cabeceia. Sozinho, mas sozinho. O Léo assistindo. O outro complementa. O segundo gol, quase uma linha de passe. Então, o que acontece no Atlético? Ninguém trabalha naquele CT do Caju, ninguém exercita, ninguém mostra as jogadas, ninguém tenta ensinar aos jogadores como se posicionar. Ninguém trabalha, Carneiro. Então, virou um clube amador. Mas virou mesmo, Carneiro, porque não tem ninguém que entenda de futebol atualmente dentro do Atlético. Não tem absolutamente ninguém. Petralha não entende, confesso que não entende. O Marciolara não entende. E não tem mais ninguém dentro do futebol do Atlético. Então é esse o problema. Agora, qual é a solução? Aí que está. Não tem solução. Porque a solução está no afastamento do presidente Mário Celso Petralha. No Mário e do Marciolara. Porque não adianta afastar o Petralha e deixar o Marciolara, porque daí vai ser pior. Está no afastamento desses dois, mas isso é impossível. Mas o próprio interino, o português João Correia, disse que é ridículo tomar 3 gols de bola parada. Foram 3, ele foi muito honesto. Muito honesto. E muito claro, porque ele também está decepcionado, porque ele gostaria de vencer algumas partidas para se fixar como treinador. Quem é que não quer ser técnico do Atlético? Mas os jogadores são medíocres. Até os veteranos que o Atlético contratou não estão respondendo. Você vê que o Patrick, o Juliano, o Allan Kardec, eles não estão mais à altura das necessidades de um clube que foi brilhante até algum tempo atrás. Uhum. E as novidades que o Atlético trouxe também jogadores extremamente simples, limitados. Eu estou muito triste pela torcida, né, que está incomodada. E é o que eu disse, pode trazer o técnico que quiser. Pode trazer o Ancelotti, o Leão 15, quem quiser, não vai mudar. O Atlético precisa de contratar de 4 a 5 jogadores de alto nível. Não sei se tem recursos para isso, porque parece que o Atlético tem broncas também com patrocinadores e outras coisas. Eu quero entrar nesse assunto. Entre, Augusto Mafuz. Já esgotamos a parte técnica?
Não, depois a gente pode Depois falar tem mais, bola. mas eu acho que é importantíssimo você citar. Eu vou fazer uma cogitação aqui, não próxima de afirmação. Eu desconfio que o Atlético está sem dinheiro. O Atlético acho que arrecada por feijão e arroz do dia a dia. Estou desconfiado que o Atlético está sem dinheiro. Agora, se não bastasse o ônus, porque esse mês aí, daqui uns 15 dias, esse dinheiro ele tem guardado, que é 60 milhões, tem que pagar lá para Paraná Fomento. Depois ninguém sabe o que vai ser desse financiamento, desse acordo, porque a prefeitura não vende o potencial construtivo do Atlético, porque a cidade está inundada de potencial construtivo, até a turma do Uber tem potencial construtivo para vender. É uma loucura, porque estão construindo em Curitiba, que é uma coisa de louco. Aliás, estão construindo no Brasil. Então, o potencial construtivo está tendo um derrame de potencial construtivo dentro da cidade, o que baixa o valor, baixa o valor do potencial, e o que o Atlético pensa, que é 240 milhões que tem de crédito da prefeitura, é bem menos, por causa que é o valor de mercado. Hoje a cota está em R$650. Estou sabendo tudo sobre potencial construtivo para analisar a situação do Atlético. Daí vem essa questão de que o 1-2 eu publiquei, de que há uma dívida. Uma dívida da Liga. Não é uma dívida, na verdade. É uma falta de pagamento. Uma falta de pagamento. Eu coloquei 70 milhões porque foi essa a informação que eu recebi. Mas agora eu estou sabendo que não é o valor de 70 milhões, porque não casa bem esse valor. É menos, mas de qualquer maneira, o que importa é o fato de não pagar. Resta saber qual o motivo que não está pagando. A informação que eu recebi ontem, domingo, é de que a Liga quer uma revisão do contrato em razão da queda do Atlético para a segunda divisão. Uhum. E se for esse o motivo, eu entendo que a Liga tem razão. Porque o contrato foi assinado num ambiente de publicidade muito grande, de exposição muito grande, que é a primeira divisão, e de repente cai. Vão dizer que isso não está escrito no contrato. Existe a cláusula geral do Código Civil que permite uma revisão em razão de um fato superveniente, que foi esse caso que ocorreu do Atlético cair para a segunda divisão. De qualquer maneira, existe o fato, o Atlético e a Liga confirmam que há um atrito e que estão em entendimento para evitar o litígio. Uhum. Quer dizer, fora a obrigação de ter que contratar 5, 6 jogadores de nível para tentar salvar esse ano ainda, o Atlético tem esses problemas administrativos com patrocinadores, parceiros e tudo isso. Bom, e no meio disso tudo, amanhã, terça-feira, o Atlético joga a vida contra o Brusque, Copa do Brasil, primeiro jogo Mas empate. antes disso, eu só faço a seguinte pergunta. Diante de todo esse panorama que está o Atlético, financeiro, administrativo e técnico, imagine se fosse um outro presidente. O que o Petralha estaria fazendo hoje? Já teria reunido o conselho e deposto o outro presidente. Uhum. A gente remete a 2011, né? O que aconteceu ali. Já teria demitido outro presidente. Não foi uma deposição no caso do Marcos Malucelli, mas o Petralha atuou nos bastidores contra o mandato do Marcos Malucelli. Só que os conselheiros, ou pelo menos a maior parte do Conselho Deliberativo do Atlético, é cúmplice do Petralha. Cúmplice de tudo que está acontecendo. E se a gente for lembrar, 2011, o que aconteceu? O próprio Petralha divulgou os salários dos jogadores. Entrou no sistema, pegou um código
de um funcionário do Atlético que entrou no sistema. Foi uma tentativa de minar, né, aquele mandato do Marcos Malucelli. E colocou a torcida para fazer passeata para derrubar o presidente da época. Enfim, e agora o jogo da Copa do Brasil contra o Brusque, você vê um risco de papelão do Atlético em casa, tá onde, Carneiro Neto, de 0 a 10? Não, toda a possibilidade existe, porque o Atlético se desmoralizou muito com esses resultados da Série B. E como ele está com um treinador interino, aliás, muito decente, né, pelas suas declarações, e conhece futebol. Só que ele não pode fazer milagre com esse elenco que o diretor de futebol falou que era o melhor da Série B. Só eu não sei qual é o planeta que ele vive. Já foi afastado o diretor. O Márcio Lara voltou para a direção de futebol. Como é o nome dele? Rodrigo Possebon, mas ele continua no clube. Então, continua no clube. Eu acho o jogo com o Brusque complicadíssimo. Porque é a mesma coisa que foi o jogo com o Vila Nova, exatamente, o jogo com o Botafogo de Ribeirão, com a Chapecoense. O Atlético não ganha de ninguém. Historicamente, todos os adversários são inferiores ao Furacão. Mas o Atlético chegou numa nhaca, numa situação de mediocridade. Como é que é o termo? Nhaca. Ou pé na jaca, como você preferir. E o Atlético não inspira confiança, não só para o analista, mas para o próprio torcedor. Você viu a queda de público de um jogo para outro? No jogo Atlético e Botafogo, 22 mil pagantes. Então você vai ver... No jogo seguinte com a Chapecoense, caiu pela metade, 11 mil. Exato. Prepare-se para decepcionante público de amanhã. O Atlético não mete mais medo em ninguém, né? O que acontecia antes... Não, ele põe medo na torcida dele. Mas não tem time. Não tem time. O que você vai... Mas como é que contrata esses jogadores? O problema não é só esse. E como que o diretor chega lá e fala que é o melhor elenco da Série B? Mas, coitado, ele é pago para falar. Mas todo mundo que é pago para falar só elogia, mas né? Isso mas nem todos, né? Esse rapaz, o técnico, não elogia. É o único sincero tô falando da que crônica. Da crônica. Nessa época de crise aumenta o cachê de muita gente. Eu só quero falar o seguinte. O que eu ia falar que não é mentira. Eu já lembro aí. Tá, mas a gente continua, Mafuz, falando... eu gostaria de citar um fato bem legal. A gente fez uma matéria no 2 Esportes na semana passada que faz um resgate aí do número total de técnicos que o Atlético teve. É uma matéria do Vinícius Cordeiro nos últimos 31 anos, né? A era Petralha, basicamente, teve um hiato ali que o Petralha não esteve, mas o Atlético, nesse período, entre efetivos e interinos, contou com 105 treinadores, da média de 3,4 por temporada. No ano passado foi maior, 5 técnicos. E essa rotatividade, essa máquina de demitir técnicos, ela é uma cultura hoje do Atlético. Mas não é do Atlético só também. Mas o Atlético tem um número acima da média. Mas você pegou de 31 anos. Espera aí. Aí você está pegando 3 décadas. 3 décadas. Mas então, é muito simples. Faça o mesmo cotejamento com outros clubes. Exatamente. Pega os clubes carioca, paulista, da Série A e dá uma checada para você ver. 3 técnicos é mais ou menos a equivalente. É equivalente. É a cultura do futebol brasileiro. O futebol brasileiro é tão mal gerido que está aí a CBF novamente em escândalo, sem presidente, e vão colocar uma figura que ninguém nunca viu na vida, de Roraima. Meu amigo, é triste, viu? Tá difícil você gostar de futebol atualmente. Não é só o VAR que enche o saco, não. Tem outras coisas. Mas o Galvão Bueno voltou também. A transmissão do Galvão ontem, de Atlético Mineiro e Cruzeiro, foi uma coisa triste. Não vi, não posso comentar. Deus me livre. Lembrou que você ia falar, Mafuz? Não, mas eu já vou lembrar. Tá. E é coisa importante. Vamos comentar, então, a questão da CBF. É o nome do estádio? Não, é outra coisa. Eu já vamos lá. Mas a Liga não teria levantado também como uma também das a condições. Concorrência mas esse é muito subjetivo também. Eu acho bobagem. Eu também acho. Que o nome Mário Celso Petralha
concorre com o nome Liga. Isso não tem sentido. Mas eu acho, mas o problema é a queda para a segunda divisão. E aí a Liga teria razão de revisar o contrato. Tá. Vamos falar então da CBF. Desde que a gente fez o último programa, aconteceu muita coisa lá na casa do futebol brasileiro, né? O Edinaldo Rodrigues, o presidente, foi cassado, foi tirado do cargo e a gente vai ter uma nova eleição. O Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista, queria concorrer, recebeu apoio de diversos clubes, mas não conseguiu o número de indicações previstas ali. O apoio mínimo é de 8 federações e 5 clubes. O Samir Chaud, da Federação de Roraima, teve 25 federações apoiando ele, só não apoiou a de São Paulo e de Mato Grosso, e 10 clubes. Eu vou citar os clubes aqui que eu acho importante. Vasco, Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Remo, Paysandu, Amazonas, Criciúma, CRB e Volta Redonda. Esses foram os clubes que deram apoio para o Chaud se fazer a inscrição da sua chapa, que vai... Ele vai ser ele é o futuro presidente da CBF. Uma federação de Roraima, da qual o pai dele... O nome dele é esse mesmo? Samir Chaud. Chaud. Árabe. Isso. E qual é o histórico dele? Ele é médico, já faz 2 anos, está trabalhando na federação, agora ele é o presidente eleito, ainda não assumiu a Federação de Roraima. O pai dele, o Zeca Chaud, comandou a federação por 40 anos. E existem, sabe quantos filiados na Federação de Roraima? Quantos clubes? 10 clubes. O melhor está na Série D. Mas como é que o futebol brasileiro é tão decadente, é tão imoral, para chegar a este ponto, limite? Olha, é um absurdo o que está acontecendo. E os clubes omissos, que não fizeram a primeira liga do futebol brasileiro, as séries A, B, têm obrigação de fazer isso, também são responsáveis. São patotas. Sai uma patota, entra outra patota para comandar o futebol brasileiro. O Ancelotti deve estar arrependido já de ter firmado o contrato com a CBF. Eu vou te falar, esse caso da CBF... não precisa ficar surpreso, não. Enquanto existir o sistema de federação, vai sempre ser escolhido um presidente como esse Samir. Sim, mas eles não reelegeram esse Edinaldo? Explicar, mas já... Há 15 dias? Mas o tribunal afastou. O que Então deu briga? Não, teve uma questão da justiça. A justiça tirou o Edinaldo por uma falsificação de assinatura. Não, eu vou... Explica aí, Mafuz. Explica aí. Deixa eu explicar o que efetivamente aconteceu. A família Sveiter, do Rio de Janeiro, o filho, em especial, Luiz Sveiter, filho do desembargador, o sonho dele é ser Cartola, CEO da CBF. Ele tentou, na vez anterior, ser candidato, não conseguiu. Dessas coincidências, a relação se tornou judicial e foi cair na mão do ministro Gilmar Mendes, que é ligado à família Sveiter. Na primeira vez, o ministro manteve o Edinaldo. Na segunda vez, não sei por qual motivo, ele disse que a atuação dele estava esgotada, mandou de volta para o Rio de Janeiro para um desembargador que imediatamente tirou o Sveiter. Tirou o Edinaldo. O Edinaldo. Agora voltou para o Gilmar negou a liminar. Ontem negou a liminar e mandou outras partes se manifestarem. Quer dizer, vai ter a eleição, mas aí os clubes, não só em razão de não fazerem a liga, mas principalmente porque em 2017 permitiram e não foram na justiça contra a decisão de que o voto das federações vale 3
e eles, clubes, 1. E além disso, o número mínimo de apoios Exatamente. é de 8 federações. Mas e o 5 problema clubes. maior É o peso dos votos. é o peso dos votos. Ora, não passa na cabeça, em país nenhum do mundo vai entender que a Federação Paranaense de Futebol tem um voto pesando 3, Atlético e Curitiba tem voto pesando 1. Não dá para entender por quê. Enquanto não acabar o sistema de federações, o poder das federações no futebol brasileiro, não vai mudar nada. Foi o Samir, podia ser o Joaquim, podia ser o José, qualquer um. Entendeu? Então é isso aí. Essa é a história. O Samir Chaud deu uma entrevista ontem no Charla Podcast. Foi a primeira entrevista dele depois de toda essa situação. Ele disse, eu assisti a entrevista inteira ontem, ele disse, entre outras coisas, que uma das missões dele é descentralizar o poder, fazer com que os clubes organizem a liga daqui a uns 2 anos, mais ou menos. Vocês acham que vai sair do papel? Mas isso o Edinaldo já tinha feito. Mas você acha que sai do papel? Não, os clubes têm que se acertar. Eles não se acertam. O problema não é a CBF. Se os clubes fizerem a liga, a CBF vai aprovar. Mas ela vai se livrar do campeonato. O campeonato é um problema para a CBF. Passou a ser um problema. Sim. Porque o poder da CBF está nas federações. E ele também falou do Ancelotti, vai manter, claro, o contrato, disse que é o melhor técnico do mundo nos últimos anos. Eu quero saber de vocês, a gente não comentou a chegada do Ancelotti para a seleção brasileira. O trabalho que ele vai ter, ele tem alguma chance de fazer esses jogadores que a seleção brasileira tem disponíveis hoje se tornar realmente um time até a Copa do Mundo e de alguma maneira, disputar o Hexa? Eu acho muito difícil. Apesar do Ancelotti ser o melhor técnico do mundo, vitorioso, ele também tem os seus problemas domésticos, tanto que vai trazer o filho e o genro para a comissão técnica. Isso aí não independe de país. Agora, é complicado. A cultura do jogador de futebol no Brasil é diferente dos outros locais. O jogador de futebol, basicamente, é mal educado, na ponto de vista cultural. O ensino básico é deficiente, os jogadores ganham muito dinheiro, são usados pelos empresários, agentes, se envolvem, mesmo que não queiram, com mulheres que lhes são oferecidas por gente ligada aos parças, às famílias que cercam os jogadores. E na hora da técnica eles têm essa deficiência. Por que na Europa alguns brasileiros brilham? Não são todos. Porque eles entram no ritmo do clube, né? O Real Madrid, o Barcelona, o Manchester City, enfim, os grandes clubes do mundo, né? O próprio Paris Saint-Germain, que é Inter de Milão, que finalistas agora, eles obrigam o jogador a seguir certas normas. Mas na seleção brasileira, com esse nível baixo de dirigentes, sem um diretor de futebol carismático, sem gente que represente alguma coisa. Porque eu, quando era repórter, eu acompanhava a seleção brasileira e existia gente de nível. Paulo Machado de Carvalho, né, Antônio do Passo, Antônio Lopes foi o supervisor na seleção Parreira. do pentacampeonato. O Zagallo foi o supervisor do Parreira no Tetra. Isso tem um diferencial. Atualmente a seleção brasileira não tem nada. Então eu acho muito complexo, muito difícil. Eu lamento profundamente que tenha a obrigação de falar isso, mas o que é isso aí? É o reflexo do próprio país. Um país que tem 33 partidos políticos financiados com verba pública. Qual é a chance dessa democracia funcionar? Nenhuma. Nenhuma. É só dar lá, toma cá, dar lá, toma cá. A Câmara Federal, o Senado, vai e vem, os governantes, déficit público. Cansou. O país está cansativo e o futebol também. Mafuz, quer dar um pitaco? Não, da seleção brasileira, o Ancelotti não é bobo. Claro, está provando o seu histórico. O que ele vai fazer? Ele vai meio que resgatar uma boa parte da seleção do Tite.
Espere o Neymar. O Neymar já foi inscrito. Ele convocou, vai convocar o Neymar? Vai convocar o Neymar. Tá aí, começa errado. O Neymar O tá na pré-lista, Marquinhos, né? veja bem. Neymar, a turma do Tite. Neymar, Marquinhos, Casemiro. Casemiro foi jogador dele no Real Madrid. Né? É, mas voltou a jogar bem. Mas ele mandou como dispensar volante. o Casemiro. É. Não, Ah, não, o Casemiro ali foi... quis sair, não, né? não, ele quis sair porque Ele adora o Casemiro. A proposta do Manchester, que o Casemiro ganha de dinheiro nesse Manchester... Então volta a seleção patota do Tite. É Danilo, e não se surpreenda se ele convocar o Thiago Silva, zagueiro. Olha, essa aí, para mim, seria novidade. O Não Thiago se Silva. surpreenda. O que você acha de ser contratado para ganhar 21 milhões de reais? A CBF tem condições de fazer. pagar. Não, mas não é o Ancelotti. Ah. Esse é o contrato do Neymar. 21 isso é milhões um de reais absurdo, por né? mês. Aliás, Fez 9 jogos. Com o Santos? No Do Santos. Santos. Ele foi contratado em dia como é 31 de bonito o janeiro. jornalismo, o jornalismo independente, né? O UOL deu essa Esse notícia. trabalho não é é um podcast, né? Que é o Juca Kfouri e o repórter que fez este levantamento, esse trabalho baseado em prova, documento. É uma barbaridade. É um contrato sem nenhum risco. Porque se Pro Neymar, ele, né? Pro Neymar. Santos é o É um total. contrato sem nenhum risco para o Neymar, porque ele tem que ganhar até o final do contrato em julho 105. 105 milhões. Se não arrecadar em publicidade, o Santos tem que bancar o saldo. E esses 105 milhões é 25% do orçamento previsto do Santos Eu já lembrei o que eu ia falar. para a temporada. Carneiro Neto. Não, eu não tenho mais nada a acrescentar. Eu estou tão triste, né, com o quadro atual, não só do Brasil, da humanidade de uma forma geral, a insensibilidade desses líderes nessas guerras, né, que temos atualmente. Então eu agora também estou sem paciência para aguentar futebol, né? É complicado você ficar ali sentadinho 1h30 para ver esses jogos da Série A, estou falando. Que a Série B é de chorar, né? Uma exceção aqui, outra ali, como o Operário, que fez segundo tempo frente ao Botafogo. Mas não está bem, não. As coisas não caminham bem, lamentavelmente. É isso, Não, meus eu amigos. lembrei agora. Fala, Mafuz. O que você lembrou? Não, eu tô triste com o Atlético, com o presidente Mário Sérgio Petagna. Eu tinha até esperança que ele tivesse o orgulho próprio e fizesse o Atlético reagir esse ano. Mas o que eu estou me deparando, e nós não entramos muito na semana passada, ele não sabe nem quem pagou, quem não pagou para o Atlético. Ele confunde Léo Pelé com Léo Pereira. O Mário não está bem. O Mário devia dar uma descansada. Já fez muito. Deixa o Kister assumir a presidência. O Kister faz alguma... Não deixa o Betting assumir, Deus me livre. Ele faz alguma coisa diferente, né? Mas possibilidade real disso acontecer? Não, zero. Eu acho, o Mário Celso Petagna Isso é sonho. perdeu o timing. Perdeu. Ele, quando adoentou-se, há 3 anos atrás, mais ou menos, ele deveria ter se afastado. Aí ele mereceria, sem dúvida nenhuma, todos os encômios, inclusive a homenagem com o nome do estádio. Mas como a pessoa homenageada em vida e continua nativa e vai indo muito mal, ele tem um desgaste natural. Está sendo xingado, vaiado pela torcida. Então o presente dele é muito negativo e para o clube é péssimo, sobre todos os aspectos. Mas vai fazer o quê com a vaidade, a prepotência humana? É incontrolável. Isso vem provar, ou vem provocar, que seja revisitada a história do Mário dentro do Atlético. Ele só foi feliz quando tinha companhia de outros atleticanos. Depois ele construiu o estádio da Arena da Baixada, já tendo como base o anterior, com a prefeitura e o estado do Paraná se responsabilizando, cada um com 1/3. 2/3, né?
Um terço. Isso, um terço. Com pra um cada terço. Quer dizer, ele não criou situações diferentes. É difícil afirmar isso porque está lá a obra. Está lá a obra. Mas tem que revisitar a história do Mário Sospetar dentro do Atlético diante do que está acontecendo. E dá uma bela história, uma bela biografia. É isso então, meus amigos. Fechamos essa edição do Carneiro em Mafuz. Voltamos na quinta-feira. Tem um podcast especialíssimo com o Kleberson, pentacampeão mundial. Vai estar aqui nesta mesa, vai conversar com a gente sobre muitos assuntos. Valeu, um abraço, tchau, tchau.